Cara, a Hermes acabou de lançar algo que, na minha opinião, muda, né? Eu já estou assim, só trabalhando com Hermes. Né? Para mim já existem diversos motivos, só que com essa função aqui nativa, para mim, o Hermes já sai na frente. Por quê? Porque eles acabaram de lançar, assim, né? 2 dias atrás, 3 dias atrás, uma versão com a parte de Kanban embutida. E por que que isso daqui muda o jogo? Ó, na prática, de verdade. Fui jantar 3 horas atrás, mais ou menos, agora são 9h30, parei ali 3h30 da noite, já tinha colocado aqui para rodar todo, né, na verdade colocar todo o planejamento, já estava ali o Kanban feito para eles trabalharem, voltei agora e olha só, tudo feito. Na verdade, para falar que não está tudo feito, ainda tem 2 tasks aqui rolando, eu consigo inclusive ver quais são os agentes, ó, que estão trabalhando nela, porque cadê? Ó, olha aqui, ó. E assim, não é um negócio de falar que, não, apareceu ali, ou você não consegue auditar, ou às vezes não entende muito bem. É até um pouco parecido com o que você talvez já viu lá no Paperclip, por exemplo. Mas aqui eu achei ainda mais fenomenal. Por quê? Porque ao contrário do Paperclip, que você acaba tendo que trabalhar, né, com gateway, com uma camada ali entre o Hermes, o OpenCloud e o Paperclip em si, aqui é nativo. Só pelo fato de ser nativo, nós já estamos trabalhando com algo que, na minha opinião, é muito mais próximo ali realmente do funcionamento. Paperclip, eu já tentei trabalhar, particularmente eu não gostei. Agora aqui, eu achei assim, fenomenal. E olha só, eu consigo ver que realmente cada task, o que acontece? Cada task, ele abre uma sessão, que consegue ver, né? Aqui, ó. A sessão, ele abre uma sessão, abre o workspace, para aquele trabalho, faz todo o trabalho ali dentro, ó, todo o trabalho, entrega ali o resultado. Perfeito, meu amigo, isso é fenomenal. Então, assim, inclusive, ó, o que que eu fiz com isso, tá? Eu achei que valia a pena, já que tem um Kanban, não adianta nada você só ter um Kanban, não é verdade? Porque um Kanban por si só pode ficar confuso, né? Eu acho que tem situações em que realmente o Kanban, para uma tarefa fácil até vai, mas que nem aqui, eu estou criando já um projeto completo, né, realmente é um projeto, não é só, vamos dizer assim, um micro SaaS, por exemplo. Isso daqui é uma aplicação completa, inclusive com um pipeline de dados completos. Aqui, por exemplo, é um dos bancos dessa aplicação, um banco que tem mais de 20.000 registros de produto, 1.000 registros de fábrica, diversos pipelines, aqui é o pipeline bronze, então vou ter tem toda a arquitetura de bronze, silver, gold, para você que conhece um pouco de arquitetura de dados. Tudo isso daqui já foi feito aqui pelo Hermes, tá? Tudo isso. Então, por exemplo, só o fato de conseguir fazer trabalhos contínuos que envolvam dados, que envolvam diversos scripts, diversas atividades em paralelo, como eu falei, muito parecido com o que nós fazemos numa squad, muito parecido com o que você faria num ambiente de TI normal. E por isso que eu tenho, na verdade, somente utilizado. Aí eles estavam utilizando outros, mas eu escolhi por isso utilizar só Hermes, porque na minha opinião hoje é o que realmente consegue simular ali como se fosse um ambiente completo de TI. E, inclusive, olha só que bacana. Pensei também, eu tenho aqui o Kanban, né? Mas eu quero o quê? Eu quero utilizar ele como se fosse um squad. Então não adianta só ter um Kanban. Eu tenho que alinhar aqui o comportamento de todos, como se fosse no agilismo mesmo, né? Então eu vou alinhar. Então eu criei skills, tá? Por exemplo, criei uma skill que chama ADHD, que é TDAH. O que que é essa skill? Essa skill tem coisa do tipo, olha, se não documentou, não está pronto, né? O que mais? Do tipo, confirme com outros agentes se a tarefa não for sua. Não faça aquilo que deveria ser do time, ou coisa do tipo, né? O que entraria, enfim, em aspectos ali realmente que não envolva ele. Então, é uma skill, como dizer assim, porque o agente recém tem um problema grande de memória, não é? Eu até brinco que é meio parecido como se fosse aquele filme, como se fosse a primeira vez, não é verdade? Que todo dia você vai abrir lá, vai ter que começar, vai ter que fazer isso daqui, ó. Resume. Vamos lá, qual que é? Qual que foi o último? Tá, eu vou resumir esse daqui, essa sessão aqui. Certo, vou resumir essa sessão. Então você tem que fazer todo aquele trabalho lá de ir, falar: "Olha, paramos aqui". Aí mesmo que você resuma a sessão, às vezes ele não vai entender muito bem,
vai ter perdido, porque só a sessão em si, às vezes guarda informação que não é bem de uma maneira que ele consiga recuperar tão fácil, não é? Então o que que é uma função aqui, a skill TDAH, ó, a função ADHD? É justamente uma função de hábitos, né? Então, ó, por exemplo, atualizando todos os docs, conforme breakpoints. Então, commit deploy, decisões, confirmações de usuário, como se fosse aquele milestones, né? Aqueles momentos importantes em que, opa, entre 100 ou 10 tarefas, 15 tarefas, por exemplo, eu tenho um breakpoint, né? Eu tenho alguma coisa ali que ela, pá, vale a pena ser armazenado, pelo menos para ele saber o que ele tem que começar a partir dali. Ó, padrões de recover, né? Padrões de recuperação. Então, se os documentos estão ali, tem que ler, tem que checar se são reais, né? Tem que lidar com discrepâncias, tem que dar commit, tem que finalizar aquilo. Então, ó, antipadrão, então tudo, né? Fazer um update later. Não, sempre faço update agora. Até ele coloca aqui, ó, como se fosse realmente uma criança, né? Como se fosse realmente alguém com TDAH. Nem tem TDAH, isso tem que fazer isso. Se eu deixo de fazer daqui a pouco, eu não faço. E aqui, o agente, na minha opinião, eu não vejo muito na forma como ele trabalha. Então, se eu deixo para depois, ele já vai perder, né? Ó, o que mais aqui? Eu coloquei, tem um mínimo Kanban framework. Então, se por um lado eu tenho o comportamento, depois eu tenho o framework, né, a mentalidade, e por fim eu tenho uma skill de Scrum. Todas as skills aqui foram criadas por mim. Inclusive ontem eu fiz uma live mostrando inteiro, fiquei 4 horas só mexendo nessas skills. Por fim, o que que aconteceu? What was, vou mostrar para vocês, ó, what is the actual PI planning? Ó. Então, o que aconteceu? Com tudo isso, eu consegui realmente organizar as tarefas por uma visão de Scrum, né? Por uma visão de agilismo. Não trabalho com isso, tá? Minha esposa, sim, trabalha com projetos, eu não. Mas eu conheço o suficiente para saber o quê? Que às vezes realmente tem que usar. Ixi, deu uma limitação aqui de cota do mimo. Exauriu, cota exhausted. Eita, será que deu um limite? Deixa eu ver se eu troco de modelo aqui. Vou colocar o do Nose Portal. Deixa eu colocar esse daqui, porque eu sei que esse daqui está frito. Então, você viu? Que lindo lidar com a questão de modelo aqui dentro. Cara, fenomenal. Tudo bem que eu já deixo só aqueles modelos que realmente eu tenho alguma coisa gratuita, ou eu tenho ali alguma cota, ou um subscription, independente eu troco. É claro que aqui todos estão no mínimo 2.5. Por quê? Porque eu deixei nesse daqui no Global, pois eles estavam trabalhando aqui no Kanban. Mas eu posso deixar, por exemplo, algumas tarefas, eu deixo um roteamento ali para ele usar, dependendo do modelo mais básico. Olha aqui, ó, eu pedi a PI Planning, tá vendo? A PI Planning de seis semanas, né? Então, eu tenho a PI Planning de 6 semanas e o orquestrador, ele trabalhou onde? Só na PI dessa primeira semana aqui. Então, ele distribuiu, ó, is the sprint. Vou até falar uma coisa. How is the Kanban, opa, Kanban works of this sprint going? Vou pedir para ele checar o Kanban, tá? E aqui é legal porque ele já tem também as skills de Kanban. É como eu falei, por ser nativo, ele tem um entendimento muito mais claro, muito mais fácil, e inclusive muito mais econômico, por uma visão de token, de como lidar com o próprio Kanban. Porque a partir de agora, meu amigo, tudo vai ser assim. Tá, eu tenho uma tecnologia que também faz isso. Eu tenho o Paperclip, né, onde eu coloco lá o OpenClaw, o Hermes, eu consigo configurar o Paperclip como se fosse uma empresa gerenciada por diversos funcionários. Poxa, legal. Mas o quanto isso me gera a mais de token? O quanto isso envolve uma camada ali de abstração, uma camada de codificação, uma camada de tokenização maior? Porque se eu tenho isso, poxa, eu já não quero, né? Por isso que eu acho que sempre o intuito é assim. Aí como eu estou fazendo aqui, ao invés de depender tudo de memória, tudo de contexto, eu tenho o quê? Eu tenho skills, eu tenho memória, eu tenho uma arquitetura aqui que já me
movimenta em direção a um modelo mais econômico, mais efetivo, mais quebrado. Então, esse modelo aqui, olha só, se eu fosse depender, tá, de uma única sessão e de único workspace para trabalhar nisso, o que acontece? Eu teria esse contexto aqui, olha só, vou somando tudo, e cada vez que eu vou fazendo, cada vez que o token vai o modelo vai fazendo chamada, vai dando input, vai dando input, ele vai carregando lixo das outras sessões, ele vai carregando memória. É como aquela pessoa que vejo um relacionamento ruim, entra no relacionamento, ela vai carregando aquilo, né? Ela vai sempre levando para o próximo relacionamento lixo na memória. Por isso que eu falo, muito parecido, meu amigo, esse daqui, eu me vejo muito no comportamento do agente em relação a eu me vejo muito realmente, né, quando a gente olha até para psicologia é engraçado, mas realmente vai ficando cada vez mais parecido com os defeitos humanos, né. Tanto que dizem assim, eu já vi uma vez uma história que se houver um mediário, talvez ela tenha depressão e ansiedade. É engraçado isso. Então, no final das contas, é aqui o que que nós aqui vamos virando, realmente? Um Scrum Master, né? Um psicólogo de A. Nós acabamos sendo ali um apoiador, um facilitador, um organizador, para que ela consiga fazer um trabalho, olha só aqui que beleza, de uma maneira clean, efetiva e boa. Porque senão, ó, pode ter certeza, já tenho experiência lá atrás, né, utilizando às vezes, né, de uma maneira que eu não tinha muito conhecimento, muita prática, não conseguiria fazer isso, né, e aqui realmente está correto, aqui realmente está correto, mas não conseguiria. Isso daqui foram vários scripts, foram várias semanas, sabe, consecutivas de trabalho em paralelo para chegar nesse ponto aqui, como você pode ver aqui, ó, para chegar nesse ponto, entende? Então, meu amigo, realmente eu acho que agora ó, última tarefa aqui para finalizar. Eu acho que agora nós entramos num novo momento, num novo momento em que realmente é isso. Se você tem a capacidade de gerir uma equipe, você vai conseguir gerir também uma equipe aqui no seu agente, no seu contexto de agente, porque é isso que nós estamos transformando. Agora, também vou falar o contrário, viu? Se você não consegue gerir uma equipe, se você não consegue gerir um projeto, não tem visão de arquitetura, eu também acho que dificilmente você vai conseguir passar ali de um certo momento, ali da sua aplicação, ali do seu desenvolvimento, né? Como é o caso aqui, esse daqui eu diria, né, que nesse caso, a parte de dados é muito mais importante aqui, né, aliás, vou mudar, tá? Isso daqui seria um projeto muito mais de engenharia de dados nesse momento do que de aplicação em si. Eu tenho um outro, que é essa daqui, ó. Cadê? Da W não, né? Importa simples, que aí sim. Esse daqui é uma aplicação, é um SaaS. Fiz lá no curso, né? Eu tive apoio de amigos, né, que são engenheiros de software, que engenheiro de dados, que me apoiaram, inclusive, na parte de segurança, né, na parte ali do GitHub, do repositório, do código em geral de qualidade, segurança e tudo mais. Então, aqui sim, aqui é o SaaS. Agora, realmente, com o trabalho contínuo, o Hermes, para mim, tem matado de uma maneira que não tem igual, né. Então, inclusive, para vocês entenderem aqui, que eu só ativei esses 2 agentes, mas eu tenho outros, olha só, outros Hermes Profile List. Ó, olha a quantidade de agentes que eu tenho, e aqui é só para uma aplicação, tá, só para esse trabalhinho aqui. Cadê? Só para esse trabalhinho aqui. Não é para outros, tá? Inclusive esse trabalho está no Google Cloud e as outras plataformas estão em outras clouds também. Tem um que está lá no Azure e outro que está no Versa. Então é assim, que realmente montei um squad. Então, ó, quero falar muito sobre isso, porque realmente eu acho que é o espaço que nós temos hoje de melhoria, de melhoria. Faz parte de como você vai gerenciar e criar, realmente lidar com isso daqui como se fosse uma equipe completa. Então, fenomenal, né? Fenomenal, meu amigo. Olha esses outputs. E tudo bem, aqui é mínimo, que é pago. Aqui é um gratuito, hein? Esse Trinity aqui, large, inclusive, muito bom, só que ele tem um contexto pequeno. Mas é gratuito. Então, você vê nesse modelo, inclusive, eu diria que neste formato, nessa arquitetura, eu diria que, inclusive,
o modelo que você utiliza, ele continua sendo importante, mas ele vai perdendo a importância, que eu acho que é o intuito, né? Não dá para depender só do modelo. Muito mais importante a arquitetura ali que você construiu ao redor. Então, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, tá? Começando esse canal novo, eu tenho outro de importação, mas se inscreva nesse daqui. Vamos construir algumas aplicações bem bacanas juntos. Então, grande abraço.